Olá, sejam muito bem-vindos a mais um super mega ultra episódio do Da Nádia Cast. da Nádia Cast. Ela já está incorporando, mudaremos logo esse nome. A logo não, a logo tá bonitinha, mas o nome poderemos mudar para da Nádia Cast, o podcast que enriquece você com conhecimentos voltados ao seu espírito. Cada vez você tá diferente no seu slogan. Eu acho que o slogan ele é mutável como a gente vai mudando. Assim como a água, a gente vai fluindo pela vida. Porque a água, na sua plena sabedoria, quando ela encontra uma rocha, Desvia, ela não tenta levar a rocha em volta. Ela simplesmente contorna a rocha. desvia. E de tanto bater a rocha, ela vai moldando a rocha. Ou seja, a própria água, ela pode mudar a forma de uma rocha. Legal isso, né? Começou, achei que você começou bem. Então, eu comecei bem. Acho que foi. Eu na claquete que eu bati antes de começar, não tinha nada escrito. Ela tá, nós vamos falar sobre o quê? Vamos ver aonde o universo nos levará. É prova surpresa, é atemporal, sem conteúdo antes, sem. Não, sem conteúdo, nós temos muito conteúdo. Sem tema. Sem tema. O Sem tema acontece. Isso. O tema acontece. Então vamos a um tema que agora me veio como lampejo, conversando com os bastidores aqui, né? Com a nossa amiga Kelly, que vocês já devem conhecer. Se não conhece ainda, põe a fotinho dela aqui embaixo. Valeu. Obrigado aí, Henderson. Ela estava me dizendo assim que no nosso último episódio que a gente gravou, o quanto parece que as coisas que a gente fala fazem total sentido no momento que ela está vivendo a vida dela. E para você, muitas vezes, que está escutando a gente aí em casa, também faz sentido. Só que vivemos vidas aparentemente totalmente diferentes uma das outras. Profissões diferentes, Família. famílias diferentes, cidades, criações diferentes, cidades diferentes, religiões diferentes, culturas diferentes. Um italiano, outro alemão, outro búlgaro, outro indígena, e assim vai. E sem problemas. Mas por que as histórias se entrelaçam? O que faz as histórias se entrelaçarem? O que faz? Por que o que eu falo, ou as histórias que a gente conta, de alguma forma faz sentido para o que você está vivendo aí na sua vida? Por quê? Eu quero a resposta. Eu quero a resposta. Eu quero a resposta, Daniel. Eu estava explicando para Kelly que por que as coisas que a gente fala fazem total sentido para as coisas que ela está vivendo naquele momento. Porque dentro dela, ou dentro de cada um de vocês, existe um espírito, uma força poderosa. Então, que fique claro para você. Eu sou ateu e assisto o DaniCast. Tá tudo bem. Pode continuar assistindo e tomara que você mude de opinião. Porque a gente acredita numa força muito poderosa, que é uma força espiritual, que foi criada por uma força maior que é Deus. Então, nós acreditamos numa energia, num poder criador de um Deus. E que esse poder criador, por ter nos criado, nós temos uma centelha dele dentro de cada um de nós. E essa centelha é chamada de espírito. Você tem um espírito divino dentro de você. Tudo bem que pode corresponder a bem pouco do que você tem consciência hoje do que você é. Mas ele está ali dentro. E esse espírito, como vem da fonte, tudo ele sabe, tudo ele tem, tudo ele pode. Nossa, Dani, ele é onisciente, onipresente. Ou seja, dentro de você existe todo o conhecimento do universo. Nossa, agora você foi longe. Só que você, por ser um percentual, o Akbar fala em 1%, que esse 1% espiritual que existe dentro de cada um de nós, ele é tão poderoso, mas é 1%. E muitas vezes se vive os outros 99% da tua vida voltados para que âmbitos? Porque se 1% é espiritual, o que são os 9%, por exemplo?
1% é espiritual, 9% é humano. Humano. 9% é o que você tem de humanidade. E 90% é o que você tem de lado animal, vegetal e mineral. Vamos falar do reino animal, que é o mais próximo do nosso reino. E muitas vezes nós, seres humanos, somos muito mais voltados a responder ao nosso instinto animal. De sobrevivência do que propriamente do lado humano. Né? Então tem muita gente que parece muito mais com um animal. A gente vê que um cachorrinho às vezes se comporta muito melhor que um ser humano, que se diz ser humano, só que é agressivo, bate nas pessoas, em filhos, em esposa e assim por diante, é agressivo. O que é isso? Então esse é o que corresponde a esse nosso lado mais animalesco. E que eu já falei aqui, e torno a falar, que o mito de Teseu e o Minotauro fala muito sobre isso. Teseu e o Minotauro fala sobre esse Minotauro, ele corresponde a esse nosso lado animalesco. E é muito interessante, né? Porque como é que é o Minotauro? Como é que é a figura do Minotauro? É uma cabeça de touro num corpo humano. Mas por que isso? Ué, tá mostrando que é um corpo de humano com uma cabeça de animal. É como se os teus pensamentos fossem todos voltados aos teus instintos. E como é muito instintivo, aí você só reage às coisas. Aí você é agressivo, é reativo. Que a história é que ele matava as pessoas que se aproximavam, né, e comia. Então realmente o lado animal dele reagindo sem consciência nenhuma. Sem consciência nenhuma. Aí vem um tal de Teseu, que é o teu lado espiritual, que esse é 1%, que é totalmente poderoso, imbuído de um fio que Ariadne, que é a irmã do Minotauro, Ariadne dá para Teseu um fio, que a gente chama de fio de Ariadne, que esse fio é um novelo de lã dourado, que leva ele, ou seja, leva esse novelo e vai desenrolando ele ao entrar no labirinto, porque esse Minotauro está preso num labirinto. Entre para você saber voltar depois. Então, o que é esse novelo de lã dourado? É a consciência. Tudo isso para dizer o quê? Por que faz sentido para você o que a gente fala? Porque você tem uma consciência que interpreta esse impulso espiritual. Porque o que é a consciência senão o impacto do espírito com a matéria? Então daí vem a consciência. Por isso que a gente fala uma coisa e faz sentido para você. Você fala, faz sentido, eu sou muito reativo, porque eu tenho esse meu lado animalesco. Então eu tenho que ser mais humano. E como é que eu posso ser mais humano? O que o humano se difere do animal? A consciência, o pensamento. A consciência é uma delas, mas é o neocórtex. Nós temos uma parte racional de raciocínio muito maior do que os animais. O neocórtex dele não é desenvolvido, o nosso é desenvolvido. Então a gente usa a mente. Nós temos uma parte mental que os animais não têm. Hoje, inclusive, eu estava conversando com um aluno, ele estava dizendo assim, nossa, mas o meu cachorrinho é muito mais humano que muito ser humano. Porque eu brigo com ele, ele vai lá e vem balançando o rabinho como se nada tivesse acontecido, porque ele não guarda rancor. Então, esse lado mental do ser humano, junto com as emoções, tendeu a guardar rancor. O animalzinho está ali porque ele sabe que depende de você e você é tudo para ele. A Bela não é assim? Cara, você é tudo para ela, você é o Deus na vida dela. Então ela chega, ela está disponível a você e mostra todo aquele amor. Então é lindo isso de ver do animal. Só que ela daí não tem um raciocínio, ela não tem uma mente que diz o seguinte, eu sou superior a você, cachorrinho, então eu te domino. Então, essa mente, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Entendeu? Então, essa mente do humano, ela muitas vezes é esquecida porque ela é toda voltada ao âmbito da sobrevivência. Por isso que a cabeça do Minotauro é de animal. É como se você pensasse como um animal, porque você está tendo impulsos animalescos.
É o homem que tem um relacionamento e não consegue ficar com o seu relacionamento porque ele não pode ver uma outra mulher que ele quer caçar. Isso é do animal. O animal quer procriar a toda hora, a todo momento. O ser humano tem algo que deveria ser mais racional, que deveria ser mais humano, que deveria tirar ele desses impulsos animalescos. Só que daí não o tira porque toda a sua mente do Minotauro está voltada à sobrevivência. Porque o ato de procriar é um ato de sobreviver à espécie. Concorda comigo? Então é animalesco. Agora, você se propôs a ficar com uma pessoa. Você tem todo um compromisso com ela. Por que você não olharia para outra? Você só não olharia para outra porque racionalmente você entende que aquela pessoa é a pessoa para você. E você está se dedicando agora a ela. Mas é racional o negócio. É racional. É algo inteligível. Então o homem inteligente não trai. Começa por aí. Bingo! Tá, mas eu não tô me dando bem com a minha esposa. Então separa. Você não tá se dando bem, tentou de tudo, separa. Mas não trai ela. Não quebra um laço que se criou. Por que Teseu entra como um herói? Por que o Teseu é a representação do herói? É a representação do espírito. Porque ele é mais forte do que o lado animal. Claro! Ele mata o Minotauro. Ele mata o Minotauro. Ele vai, através da consciência, ele vai ao centro dele mesmo. Porque esse labirinto é você. Esse labirinto está dentro de você. Esse animal está dentro de você. E esse 1% que é muito mais poderoso, que é um só. É um contra um monstro gigante. Com a cabeça de animal. Ele entra lá, chega lá, o Minotauro está dormindo. Ele, como um bom guerreiro, ele não mata o Minotauro dormindo. Porque seria desonroso pra ele. Ele acorda, vem cá, bichano. Aí o Minotauro fica assustado porque ninguém nunca tinha chegado ali. É. Ele chega e mata o Minotauro numa luta, num duelo, com a sua espada. E ele volta. Com honra, né, Dani? Com honra. É. Ele mata o Minotauro e sai seguindo o fio da consciência. Ele volta. E ele se transforma num herói da sua própria vida. Esse 1% em você é o herói da sua própria vida. Esse 1% seu de herói, de espírito, quando tem uma mente inteligente, uma mente humana, eu só estou pedindo para você, seja um ser humano. Ser humano é ser. Ser, eu sou. E eu pergunto, você sabe quem você é? Se você está preso aos teus instintos, você não sabe quem você é. Muito, muito legal a tua explicação, assim, é bem... Eu já escutei 1 milhão de vezes a história, mas eu acho que é muito do que a gente consegue conectar com o último episódio, para isso que a gente conversou nos bastidores e traz aqui, porque as pessoas estão vivendo. É isso. Então, a gente não consegue identificar que muito daquilo que a sociedade vive, do que a gente está vivendo no mundo inteiro, é o instinto animal de... Claro, você compra por impulso, você... esse lado teu instintivo, animalesco de sobrevivência, faz você gerar de alguma forma uma ansiedade e querer comprar e complementar um vazio. Come. Isso, compra, come, aí os problemas com peso, aí não quer malhar porque, não, malhar é muito chato, tá frio, malhar, tá frio, tá chovendo, e pra que ficar forte? É eu nem preciso ficar forte, porque, não, mas instintivamente você precisava lutar lá atrás, então, antigamente você precisava lutar. Hoje você não precisa. É como se você usasse a tua inteligência humana para algo ruim. Aí, como você não precisa mais lutar, então não precisa ter força. Eu não preciso mais ter flexibilidade. Eu não preciso. Eu posso ficar sentado, pegar meu celular e ligar para o iFood. Não preciso mais caçar. A um toque. A um toque. Antes o ser humano precisava caçar. Precisava ir atrás para se alimentar. Hoje não precisa. Então você entende que, de alguma forma, a gente usa a nossa inteligência humana de forma animalesca? Uhum. Através dos nossos instintos, Sim. Nossos impulsos. E se a gente tem um percentual muito maior desse lado animal, é muito mais fácil você ir para esse lado cômodo do que você enfrentar e desenvolver para ir para esse 1% espiritual. Isso. Que a gente sempre fala que é um caminho de evolução, um caminho que você não consegue da noite pro dia, é um caminho que você tem que construir. Claro, porque você tem que sair desse 90% animal e desenvolver esse 9% humano, que também é minoria, né? Que a qualquer vacilo ali você volta pro teu lado instintivo. Isso. E o lado espiritual é um caminho
de evolução, porque olha o percentual. Claro que ele significa muito mais. Sim. Ele, em processo de desenvolvimento e evolução, ele se torna muito maior. Mas a gente tem que querer. É isso. Você tem que trilhar, é uma trilha. É uma trilha. E essa trilha vem através da consciência. Então, as pessoas falam muito, né, de viver o presente, estar presente. A gente fala muito isso também, né, que dedicar o nosso tempo às pessoas que a gente ama, que merecem estar ali com a gente. E você comentou no episódio passado que estava com um grupo de amigos, o quanto aquilo foi lindo e emocionante para você, e você sentiu que estava fazendo a coisa certa, que esse é o caminho mesmo. Isso é consciência. Você está tendo uma consciência diferente da maioria dos seres humanos. Então, o tema sempre vai ser desenvolver mais consciência. Como que eu sei que eu estou desenvolvendo a consciência? É o que eu estava dizendo para Kelly. É quando você escuta algo e você faz assim, ó, isso é consciência. Sabe quando você fala, faz sentido. Isso é o desenvolvimento da consciência. Não quer dizer que você ficou consciente. Uma coisa é você ir despertando aos poucos a tua consciência através do conhecimento, porque estudo é conhecimento, mas ela só se torna algo realmente ativo e eu digo entrelaçado com o teu DNA no momento que você pratica. Quando você coloca em prática isso começa a fazer parte de você. E daí, a cada dia, nessa trilha de conhecimento espiritual, do dia após dia, o Akbar fala muito, né, do molhar o paninho azul. Pro Akbar, molhar o paninho azul, entenda que quando você medita, você entra em contato com esse teu lado mais espiritual, você entra em contato com esse vazio, que não significa pare de pensar em tudo. Não. Até o próprio ato de pensar e você prestar atenção nos pensamentos mostra que você não é outros pensamentos. Opa! Então, o que está prestando atenção nos pensamentos? Esse é o ponto. Esse é o teu espírito. Porque o que presta atenção nos pensamentos? Não é a tua consciência? Então, eu sou uma consciência que vai além dos meus pensamentos. Né? Por isso, quando você escuta alguma coisa, você fala, é o teu eu espiritual dizendo, ai, que bom. Ó, o meu eu espiritual passando a mão na cabeça. Ai, que bom que você entendeu. Que bom que você prestou atenção. Que bom que você prestou atenção. Que bom que você viveu um momento e sentiu o amor dentro de você. E daí, de repente, você volta para o caminho antigo. Mas você tem um histórico dentro de você de um momento de consciência. Um lampejo de consciência. Aí, de repente, você faz de novo e tem outro lampejo maior ainda. É como se aos poucos você conseguisse criar alguns caminhos dentro dos teus neurônios que possibilitasse você de cada vez mais ter lampejos de consciência. E estar consciente cada vez mais. Cada vez mais, dia após dia. Então, na verdade, o caminho do espírito é um caminho de consciência. Através de viver o presente, dia após dia. O Akbar diz, né, que você está a 24 horas da tua iluminação. O que seria a iluminação? Não sei se você sabe, mas sabe o que significa a palavra o Buda ou o Cristo? O iluminado. O iluminado. Então, Buda é o iluminado. Cristo é o iluminado. Então, Jesus Cristo é Jesus o iluminado. Siddhartha Gautama, o Buda, é Siddhartha Gautama, o iluminado. Se iluminar é ter a consciência plena do teu espírito. É acessar o que esses grandes mestres da humanidade conseguiram acessar. Nossa, Dani, mas está tão longe. Tá. Imagina ser um Jesus Cristo. Ou chegar ao canto da unha dele. Imagina ser um Buda. Mas o exemplo nós temos. Eles já mostraram isso. Eles já mostraram exemplos. E pessoas escreveram sobre esses exemplos. O que
está certo ou errado do que eles escreveram, não importa. O que importa é que esses seres, podia falar de outros, mas vamos falar desses dois. Esses seres, eles, de alguma forma, mudaram E eles o deixaram mundo. registros desse caminho que eles percorreram, do que eles fizeram, certo? E o registro não foi registro, porque não se sabe de coisas que Jesus escreveu ou de coisas que Buda escreveu. Se sabe de relatos de pessoas que conviveram com eles e escreveram sobre. Mas por exemplo, a moralidade. Perfeito? Era algo que era praticado, é essencial para que Ele você praticava, claro, Exatamente. ele mostrava isso, tanto um como o outro, Aham. mostrava o seu lado moral, isso é bem interessante. Então eles mostravam na prática, e era tão poderoso ser moral, porque realmente eles faziam aquilo. E as pessoas viam isso e passavam a seguir e falavam, meu Deus, Eu quero isso para eu mim. quero isso para mim. É mais ou menos isso quando você escuta o podcast e algo faz sentido. É como se a tua consciência tivesse, ela tá dizendo, ei, filho, olha o que você precisa. Escuta o que eles estão falando. Não que você tenha que seguir. Eu não sou ninguém para ser seguido, nem a Nádia. A gente não quer que vocês sigam. Eu quero que você seja o teu próprio mestre. Por isso que a gente lê a mente, Ronin. Porque através do conhecimento mental, você cria um caminho para ser o teu próprio mestre. O que é o o que é ser o teu próprio mestre? É deixar que o teu espírito comande a tua vida. Isso. E como é que o meu espírito pode comandar a minha vida? Quando eu tenho consciência de quem eu sou, do que eu estou fazendo aqui e do que eu quero para mim. É aquele teu 1% sendo teu guia, Sendo teu teu mestre. guia, É. sendo teu mestre. Aí você para de escutar as vozes externas do mundo, Isso, para de entrar em condicionamentos, né? em Em furadas, padrões. em padrões. Isso. Aí você começa a ser um ser que tem uma felicidade que a gente chama de felicidade temporal. Você é feliz porque você é feliz. Independente se você está sentindo dor ou prazer, você é feliz. E eu sei que isso é impactante e difícil de aceitar. Mas é muito profundo. Você ser feliz porque você trilha o caminho do teu espírito, porque é o teu espírito que está no comando, e ele sabe que a dor e o prazer são algo mundanos. E que o espírito está além do que está aqui no mundo. O espírito está além da matéria. O espírito está além da dualidade. O espírito, ele é. Simplesmente é. Simplesmente é. Mas é o quê? É algo com o Pai. É algo com Deus. É algo que não pode nem ser explicado. Porque se Deus for definido, você dá um fim. Você dá um fim a Deus. E Deus não tem início, nem meio, nem fim. Ele simplesmente é. Como essa centelha que você tem dele também. Simplesmente é. E como eu faço para entrar em contato com essa minha parte, esse 1% espiritual? Através da consciência. E como que eu desenvolvo consciência? Escutando pessoas que de alguma forma queiram trazer para você um novo tipo de consciência. Queiram te mostrar uma realidade talvez diferente da sua. Porque se você tem uma realidade muito boa e tranquila, por que você fica buscando então algo nos outros? Por que você fica sempre atrás de algo se você já está vivendo bem? Aí você para e pensa, não, se eu estou buscando algo, é porque eu sou um buscador. O próprio filósofo é um buscador. A filosofia, ele é um buscador da sabedoria. E o que é a sabedoria, senão esse contato com o teu espírito? Mas a gente aprende que a gente tem que sempre buscar fora. E eu acho que um dos maiores ensinamentos pra gente, que aprende sobre a mente Ronin, é isso. É esse buscar, mas saber que tudo isso está dentro de você. Dentro, isso mesmo. E tudo bem, porque a gente também buscou o conhecimento da mente Ronin. É algo externo, sim. Mas se a gente não praticar aquilo para viver aquilo e sentir aquilo que o autor, o Akbar, expressa nos livros, não faz sentido. Não faz sentido a gente trilhar o caminho e não percorrer o caminho. Só falar para os outros que tem que fazer e a gente não fazer. Então, não faz sentido. Você tem todos os manuais, que são os livros, né? A gente tem acesso a essa filosofia, mas se você não vir aqui no podcast falar, só falar, não ser na tua vida, com a tua família, com a tua esposa, com a tua filha,
não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Porque é muito bonito você sentar, você ter contato com a leitura, ler tudo que está escrito ali, você tem todas as dimensões, na verdade você sabe o que você precisa, você vai ler, você vai saber o que você precisa mudar na tua vida, o que você tem que mudar em você, mas se você não fizer isso, não vai adiantar de nada. Isso mesmo. E aí tem outra coisa que é importante ser dita. Aí você pensa, nossa, então o Dani e a Nádia são perfeitos, eles já estão seguindo. Não. Muito pelo contrário. Sério? Claro. Por quê? Como é uma trilha constante que precisa de consistência, precisa do 1% a cada dia para que isso opere mudanças, você precisa ser constante no que você faz. Só que você está num mundo e é um ser humano que tem 1% do divino. E buscar esse divino no dia a dia é difícil. Claro que é difícil, porque o mundo sempre quer te levar para outro lado. Porque as ofertas de desejo, prazer, consumismo são muito grandes. Infinitas possibilidades, né? Você chega na frente de um Netflix, aí você escolhe. Vou ver um filme de terror ou vou ver o The Chosen, que é a história de Jesus? Você escolhe. Não, vou ver um filme de terror. O que isso vai te agregar? Aí eu gosto de sentir medinho. Ah, você gosta de sentir medo? Nossa, eu tento dominar o meu medo para poder ser uma pessoa melhor. E você quer sentir medo. Eu só quero que você reflita sobre isso. Não é que você não possa, no momento de lazer, assistir um filme de terror. Agora, o quanto você dedica a parte do teu conhecimento espiritual. O quanto você dedica do teu dia a essa trilha da consciência espiritual. Esse é o tema. E mesmo que você dedique, não é sinal que você vai ter sucesso sempre. É óbvio que não. Não. É um aprendizado, você pode... São tentativas, né? Você tem acertos e tem erros. Mas é isso que eu ia falar. A gente, nessa temporada mesmo, a gente gravou e falou assim, você sempre tem que se comparar com o que você era, e não se comparar com o outro, não se comparar com aquilo que você vê nas redes sociais. Excelente. Então, assim, a gente está num caminho, né, de conhecimento, de aprendendo sobre a gente mesmo. Perfeito. Que na verdade é isso, né? Uhum. E aí você está nesse caminho e você vê que existem coisas, a partir do momento que você se dedica a olhar, a meditar, a se conhecer, você começa a identificar o que você precisa evoluir na tua vida. Você mesmo começa a identificar isso. Porque a gente fala isso nos bastidores, mas quantas coisas a gente já mudou? E se você olhar o Daniel de 1 ano atrás, de 10 anos atrás, Nossa. Você não tem um caminho de evolução, o tanto de coisa que você aprendeu a fazer, você teve que se descondicionar e criar outras rotas desse aprendizado, e hoje você é uma pessoa diferente naquilo que você se propôs a aprender. Perfeito, isso mesmo. Eu dou um exemplo meu. A gente sempre fala aqui da questão do exercício físico. Eu sempre pratiquei exercício físico, mas meia boca. Um dia eu ia, outro dia chovia, eu não ia. Então, eu vejo o meu caminho de evolução nisso que eu me propus a fazer. Existem outras coisas que a gente está no caminho de evolução. Você em algumas coisas, eu em outras. Então a gente tem que comparar isso. Mas a gente tem consciência para identificar no que a gente tem que melhorar. E até a questão, por exemplo, vou dar um exemplo. A questão do doce. Não é parar de comer doce porque eu estou fazendo uma dieta e eu quero ficar forte e ter o meu melhor. É porque isso me prejudica no meu desenvolvimento. E eu identifiquei... Você identificou isso? Eu identifiquei conscientemente que isso me faz mal, me deixa inchada. Quando me deixa inchada, eu não consigo produzir, eu tenho uma disposição ruim. Fica mais letárgica. Exatamente. Então, assim, eu identifiquei isso, é o meu caminho da evolução. Não significa que eu tenho esse problema que você tem. Por isso que esse é um caminho que você tem que descobrir você. Isso. Então, a Nádia e o Dani vêm aqui falar, mas a gente tenta vir trazer o exemplo que a gente teve na nossa vida. Não significa que isso é certo. Porque eu tinha problema em acordar e fazer atividade física. Você não tem. A Kelly não tem. O problema da Kelly é outro. Mas os exemplos que a gente traz aqui da vida real, de que a gente lê num livro, né, da mente Ronin e aplica, é isso que a gente quer trazer aqui. Que é possível você ler a teoria, mas você trazer para a tua vida real e depois levar isso para outras pessoas. E aí, esse eu espiritual que cada um tem, que é a nossa conexão maior, se identifica e fala, cara, eu ouvi que o podcast número 37, no minuto 5, e aquilo me fez cair fichas e eu vi que eu tenho que mudar minha vida. Isso. Então, é sobre isso. É sobre isso. Esse é o ponto. Nossa, você foi brilhante em todas as suas colocações, porque, em essência, é isso.
A mudança, ela está a uma decisão. Você tem que tomar a decisão e fazer. Mas eu queria que fosse fácil. Eu também queria. Eu queria ter nascido milionário, para não precisar correr tanto. Mas não é assim. Tudo e está diante de você para que você tome decisões. E a cada decisão que você tomar, o caminho ou vai te levar em direção ao teu espírito ou vai te levar em direção à matéria. Simples assim. E não é que em alguns momentos você não vai para a matéria, tá tudo bem, tá tudo certo. Ai, meu Deus, fui sucumbido pelo meu desejo animalesco e caí na matéria. Tá tudo bem, só volta para o espírito depois. Porque se voltar e se encrafunhar na matéria, é como eu falo, né? Eu brinco, às vezes, eu brincava, né? Nunca mais falei isso pra você. Mas lá no passado eu disse assim, nossa, Nádia, tá nadando no lodo, dizia pra ela. Tá nadando de costa, ainda bem que tá olhando pra cima, vendo um pouquinho de luz. Tá respirando. Tá respirando. É uma forma, é uma brincadeira que eu fazia com ela, para que ela pudesse, de alguma forma, identificar que, opa, peraí, realmente, eu posso mudar. Eu já não mudou, eu nunca mais falei, porque você nunca mais deixou de fazer atividade física por qualquer uma desculpinha à toa. Você não vai fazer atividade física porque você está viajando. Você não vai fazer porque surgiu um compromisso muito importante. Ok? Na verdade, hoje a gente sabe que foi treinar mais dias do que... E daí eu também eu quero policiar para não virar exagero, só você sabe exatamente. disso. Mas, Dani, o Dani de hoje e a Nádia de hoje, eles são frutos das escolhas que eles fizeram ao longo da nossa vida toda. Dessa trajetória. Então, dessa trajetória. Então, se hoje a gente olhar e falar, puxa vida, tá ruim aqui. As escolhas que você fez. Isso. Né? Puxa vida, nossa, que legal. Eu tenho os amigos que eu quero, eu faço o que eu quero, eu trabalho muito, muito mais do que eu trabalhava quando eu era executiva, mas eu quero estar aqui, eu quero gravar podcast, eu quero fazer trabalho voluntário, eu quero estar com as pessoas. São as suas escolhas. Suas escolhas. Então, mais do que tudo que a gente fala aqui, o que a gente está falando hoje são tudo acontecimentos de escolhas que a gente fez ao longo dessa vida, mas a gente escolheu estar aqui também. Sim. E como é importante, o Akbar sempre fala, ainda dá tempo. Ele sempre fala isso. Toda vez que a gente encontra, gente, calma, ainda dá tempo. Por que ele diz isso? Porque você está em uma decisão de mudar tudo, de mudar o jogo. Você pode virar o teu jogo a qualquer momento. Mas a escolha é tua. A escolha é tua. Ninguém vai escolher por você. Você vai ter que fazer. Então, por que é interessante ter essa consciência? Porque essa consciência, ela é munida mentalmente de 5 fatores da mente, que a gente já falou. São 5 fatores que a gente tem na mente, que é ligado ao passado, a memória, ligado ao presente, que é a atenção, ligado ao futuro, que é a imaginação, ligado a discernimento. Eu vou ter que discernir o que é certo e errado para mim, para que a consciência que está no centro possa operar. Então, para que a minha mente opere essa consciência, eu preciso ter o discernimento do que é bom ou não é bom para mim. Para eu ter esse discernimento, eu preciso ter conhecimento. Eu preciso conhecer as coisas. E coisas que realmente valem a pena e vão mudar a minha vida. É isso. A gente fica, às vezes, correndo atrás do próprio rabo, seguindo 200 mil pessoas que só correm atrás do seu próprio rabo também. E você, às vezes, não nota que... Olha um pouquinho a vida dessa pessoa, olha o que ela está fazendo com a vida dela. Olha primeiro, nossa, seguia tanto aquele consultor financeiro, mas o cara é um quebrado. Às vezes a gente lê um livro, nossa, que livro maravilhoso. Aí você vai pesquisar a história do autor, o cara morreu quebrado. Peraí, então ele escreveu isso lindamente, mas nunca praticou isso? É no mínimo estranho, né? É no mínimo estranho. Então, quando você fala na moralidade, é muito importante que você vá ganhando consciência e vá trilhando um caminho de moralidade, um caminho de retidão das coisas que você almeja para você no futuro. Então, se você quer ser mais bondoso, quer seguir o caminho do bom, ora, saiba o que é mal e não faça o que é mal. Nem para você, nem para os outros. Você acabou de dar um exemplo. O açúcar me faz mal, eu cheguei a essa conclusão. Ponto. Para de fazer.
mas é tão gostoso. Olha o instinto. Olha o animal falando, claro que é gostoso. Ninguém diz que não é gostoso. E tá tudo bem. Porque é uma decisão que você tomou. Isso. Porque te faz mal, só isso. Ah, mas alguém pode estar dizendo, mas para mim não faz mal. Ótimo. Ninguém está dizendo que você tem que seguir o que a Nádia está fazendo, nem o que eu faço. Não. Você vai ter a tua trilha. E tá tudo bem. Comer o doce de vez em quando também. Agora eu como todo dia e peso 50 quilos acima do meu peso normal. Tem alguma coisa errada. Meu sangue tá cheio de placas de gordura. Tô com diabetes. Peraí. Lembra? Quero ser bom, então eu tenho que ver o que me faz mal. Não só para mim, mas para os outros. E se eu quero ser bom para os outros, eu tenho que ser bom primeiro para mim? Como é que eu vou ajudar os outros se eu não faço por mim? É isso. Você entendeu como tá tudo ligado? Tá tudo. Então, quero me conectar ao meu espírito. Começa sendo bom. Seja bom consigo mesmo e com os outros. Isso que eu estou fazendo pro outro é bom ou é mal? Ah, mas aí vamos viver na dualidade. E a gente vive, na matéria é um mundo de dualidade. É o que é bom e o que é mal. Tá, mas tem muita coisa que pregam que é mal e que não é tão mal assim. Tá bom, você vai entender através da tua moralidade o que é bom e o que é mal. Eu não estou dizendo para você seguir uma regra que uma religião ou que alguém te impôs. Não. Estou dizendo que dentro da tua essência espiritual você sabe o que é bom e o que é mal. Você sabe que tirar a vida de alguém não pode ser bom. Você sabe que cuidar de alguém, ajudar alguém é bom. Então, peraí. E inclusive, o próprio ato de ajudar alguém não te traz uma felicidade momentânea tão grande que às vezes é uma coisa tão gostosa. Às vezes você dá comida para alguém que está precisando comer, que, cara, aquilo faz todo sentido. E é um dos temas, inclusive, do Congresso Internacional de Felicidade. Eles falam muito sobre isso, que a felicidade está em ajudar os outros, em ser esse ser altruísta, como o próprio Jesus o foi, de ajudar as pessoas. Então, só que você pode ajudar as pessoas dando comida, ou você pode ajudar as pessoas fazendo um podcast, ou você pode ajudar as pessoas criando uma empresa fantástica que cuida da vida das pessoas. Não só da vida financeira, mas da vida mental, emocional, energética e física. É o empresário que está preocupado com o que os seus funcionários estão comendo lá no refeitório. É aquele que, de vez em quando, coloca uma nutricionista ou um educador físico para falar de atividade física e de nutrição, dizendo para eles o quanto é importante. Que se importa com a extensão da vida daquela pessoa fora do trabalho. Exatamente. Tá vendo? É isso. Porque sabe que se essa pessoa estiver bem lá fora, ela vai vir bem. Isso. Só que, tá, mas eu não tenho o meu chefe não é assim, a empresa que eu trabalho não é assim. Tudo bem, você pode ser. Às vezes você não faz... espere do outro. Faça. Eu tô falando que o que uma empresa que a Nádia montou faria era dessa forma. Agora, tá bom, não trabalho para a Nádia, trabalho para outra empresa. Tá bom, faça por você, faça que nem o Dani. Que hoje eu tenho minha empresa, porque eu tenho minha empresa, é lindo, né? Eu sou minha própria empresa, né? Eu tenho minha empresa, sou minha própria empresa, e estou trabalhando com pessoas que vão trabalhar com a gente, e estou tendo esse teu exemplo de como ser uma pessoa bem-sucedida, não querendo só ter, mas querendo ajudar. Oferecendo algo a mais para os meus colaboradores. Porque quando eu pago alguém, eu estou comprando o tempo daquela pessoa. Se eu estou comprando o teu tempo, eu quero que o teu tempo aqui seja valoroso. Eu quero que, além de você me ajudar, eu possa te ajudar com algumas coisas. Exatamente. É isso. E às vezes, Dani, a gente fica esperando muito do outro, né? Por exemplo, você deu o exemplo do empresário, mas no lugar onde eu trabalho não é assim. Tudo bem, então faz pelo teu colega do lado. Né? Isso. Se você pratica alguma coisa que é bom para você, leva isso para outras pessoas. Não coloca essa responsabilidade, mas o dono da empresa, porque ele tem mais condições, ele que tem que fazer. Não, todo mundo pode fazer um pouquinho. E é aquilo que a gente fala, vai mudar o mundo? Não vai. Mas se você mudar a sua realidade, da pessoa que às vezes está do seu lado 12 horas por dia, você já fez alguma coisa. Já fez alguma coisa. Porque às vezes a gente passa 12 horas do lado de uma pessoa, ai, que saco, ai, não queria estar aqui. Ai, é a tua realidade, você criou, você que atraiu essa pessoa para estar ali do teu lado 12 horas por dia.
Então, Isso mesmo. por que olhar só para a parte ruim? Por que, né, não acender a luz e ver aquilo de bom que a pessoa tem ali? Porque se ela tá ali, algum motivo tem para que vocês tenham se encontrado, né, nesse momento. Algum aprendizado, a troca tem. Então, a gente não pode ficar só esperando, de quem tem condições e quem pode fazer. Às vezes a gente tem condições, tá fazendo, mas a gente precisa de ajuda, Sim. né? Porque se cada um colocar um pouquinho ali, a gente tem algo muito maior. Então a gente fala aqui do podcast, a gente disponibiliza o que a gente tem de melhor, que é o nosso tempo, para vir aqui falar de coisas que a gente aprende que realmente modificaram a nossa vida, ajudaram a gente criar essa realidade, a gente se desenvolver para ser o Dani e a Nádia de hoje. E a gente tenta levar isso para as pessoas. E às vezes, como é que você pode ajudar? Eu escutei e, sei lá, me ajudou, mudou a minha vida, eu parei para pensar sobre isso. Manda para alguém que Compartilha. compartilha com alguém que possa, que você acha que pode ajudar. Perfeito. Mas não vai fazer nada. Ok, aí é uma decisão daquela pessoa. Mas você ajudou. Isso. Você Né? fez o teu papel. Você fez teu papel. E Nádia, é tão bom você ter alguém para compartilhar. Já pensou como seria a vida se você não tivesse? Pra quem? É. Porque o Akbar sempre fala isso e para mim é muito forte. Ele fala assim: ninguém nunca deveria se sentir sozinho. Então o ato de compartilhar com alguém é não estar sozinho. É não estar sozinho. O ato de você estar no teu emprego, no teu trabalho, você poder só às vezes escutar as lamúrias e as reclamações de alguém que precisa botar para fora, já é o suficiente. É. Porque daí a pessoa não se sente sozinha. Do contrário, quando a pessoa, posso conversar com você? Agora eu não tenho tempo para você. Não é ruim. Não é sombrio. Parece que você não tem ninguém para contar. E é tão ruim se sentir sozinho. E, claro, a gente se sente bastante sozinho quando a gente não tem o contato interno consigo mesmo. Porque quando você tem Deus dentro de você, você vira uma força da natureza. Você está com os outros porque você quer compartilhar, não porque você precisa do outro. Mas é óbvio que é muito bom estar com alguém. É muito bom ter um grupo, é muito bom ter amigos, é muito bom ter pessoas que você ama e que te amem. É muito bom. É muito bom viver dessa forma, né? É. Acho que é isso hoje, né? Profundo, hein, Dani? Impactante. Consciência. Vivam através da sua consciência. Cresçam através da sua consciência. E sejam quem vocês nasceram para ser. Seres divinos vivendo uma experiência humana. Valeu, obrigada. Obrigado, gente.